Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai estudar aí função quadrática, tá? Então a gente vai entrar aqui no nosso livro texto, né, livro capa. Nós vamos estar estudando as funções do segundo grau. Então, aqui não tem mistério nenhum. O que nós vamos ver nesse momento é simplesmente as funções do segundo grau, bem simples, tá? Ou seja, as funções que nós vamos estar estudando agora, a gente viu na última aula um caso geral de função do primeiro grau, e agora a gente vai estudar as funções do segundo grau. A característica marcante de uma função do segundo grau é que a expressão que aparece aqui é aquela expressão que a gente está acostumada do ax quadrado mais bx mais c em equações, tá? Então, basicamente, o que nós vamos estar vendo agora é o contexto de equações, de funções, agora com o expoente 2 no x. Uma função do primeiro grau, ou função afim que nós estudamos na aula passada, na semana passada, ela é uma função em que a variável x não apresenta expoente. A função que nós vamos ver agora são funções em que o x, pelo menos um dos x vai aparecer elevado ao quadrado. Quando isso acontece, a gente tem uma função quadrática ou função do segundo grau. Então, uma função do segundo grau é bem simples. É uma função que tem expoente 2 aí na variável x. Então, aqui, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro uma função do segundo grau, ela vai ter essa característica, né? Ela vai ser ax quadrado mais bx mais c. E aí a gente vai ter uma coisa fundamental quando a gente estuda a função do segundo grau, que é, qualquer função na verdade, que é o gráfico da função. E nisso temos alguns pontos característicos e importantes da gente ressaltar, como por exemplo, o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, ele é um gráfico que gera uma parábola, tá? O gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ter esse formato aqui de parábola, que é esse formato aí de concavidade, que geralmente a gente até viu já um pouco sobre a concavidade lá quando a gente estava usando espelhos, né? E a concavidade da parábola, ela tem duas características. Ou ela vai ter a concavidade voltada para cima, ou ela vai ter a concavidade voltada para baixo no desenho do gráfico. Como que eu sei? Eu olho para quem está com x quadrado. O número que está com x quadrado, ele vai ser importante para a gente decifrar se a concavidade é para cima ou para baixo. A concavidade vai ser para cima se o A ele for positivo, ou seja, maior do que zero. E ele vai ser voltado para baixo se o A for negativo. Imagina o seguinte, se for positivo, então ele está feliz. E se for negativo, imagina que ele está triste, né? Está negativado aí. Então, a gente tem essa característica para o coeficiente A na hora de estudar o gráfico da função. Uma outra característica importante aqui, olhando para o gráfico da função, é o valor de C. O valor de C, ele vai ser sempre esse valorzinho aqui, que a função, o gráfico da função, toca no eixo Y, tá? O valor do C, ele vai ser esse ponto aqui. E isso independe, pessoal, se a nossa função está com cavidade voltada para cima ou para baixo, tá? Nesse exemplo aqui, o C vai aparecer aqui em cima, tá? E se o C não tiver, né? Ou seja, se o C for zero. Se o C for zero, não tem problema, só significa para a gente que a parábola, né, ela vai passar aqui no ponto zero. Então, só isso aí, essa característica, se o C for zero. E aí, nós vamos analisar o seguinte. Olhando para o gráfico da função, a gente vai ter outra característica importante, que são esses pontos aqui, ó. Esses pontos em que a função passa pelo eixo X. Esses pontinhos aqui, quando a gente está trabalhando com equações, ele tem significado aqui, ó. Esse aqui é o nosso x1 e esse aqui é o nosso x2. Ou x', x2 linhas, que é a nossa raiz da função. Quando nós trabalhamos com funções do segundo grau, que vai ter o gráfico, a gente vai ter o seguinte, vai ter um ponto especial. Esse ponto especial é o ponto de mínimo
se o A for positivo, e o ponto de máximo se o A for negativo, tá? É o ponto de mínimo e ponto de máximo. O ponto de mínimo e de máximo, a gente chama ele de vértice da parábola, que é o ponto mais baixo, se ela for aqui uma concavidade para cima, e o ponto mais alto se for concavidade para baixo. E a forma de se calcular ele vai aparecer aqui na página 9 para a gente aqui, que é o x vértice, que é a coordenada, tá, do x do y, vai ser x vértice igual a menos b sobre 2a, e o y vértice igual a menos delta sobre 4a. O delta é aquele mesmo delta da equação do segundo grau. B ao quadrado menos 4ac. Esse é o valor de delta, tá? Isso aqui é importante a gente entender pelo seguinte contexto, ó. Deixa eu explicar uma coisa que não tem tanto, que a gente vai utilizar agora, só porque eu quero que vocês entendam um processo muito importante. A gente precisa, vocês precisam entender o seguinte, ó. Quando a gente está estudando plano cartesiano, né? A gente tem que fixa aqui um ponto A, tá, gente? A gente tem que ele vai ter duas coordenadas. Ó. Ele vai ter aqui uma coordenada x, tá? Para esse ponto. E ele vai ter aqui uma coordenada y para esse ponto. Quando a gente tem um outro ponto B aqui, esse ponto B ele vai ter uma coordenada x para ele, tá? E ele vai ter aqui uma coordenada referente para ele aqui no y, que vai ser um outro valor. Bom, aqui é importante ressaltar para vocês que o ponto A, ele não é o x. O ponto A, ele é o x e y que pertencem a ele. O ponto B não é o ponto x, nem é o ponto y. Isso aqui é errado de se falar, tá? Na verdade, o B é o x e o y. Ele tem duas coordenadas. Então, um ponto, quando se trata de plano cartesiano, ele tem que ter duas coordenadas. Uma coordenada x e ele tem que ter uma coordenada y. Quando nós estamos estudando a equação do segundo grau, a gente precisa utilizar, a gente tem, né, a ser utilizado alguns valores específicos, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem essa parábola aqui, vou colocar uma parábola com cavidade voltada para cima, a gente tem alguns pontos especiais, apesar de que muitas vezes nós não usamos essa nomenclatura para eles, tá? Que é o seguinte, primeiro, esse ponto inicial aqui no eixo do plano cartesiano, esse é o ponto 0, 0. Para ficar mais simples, geralmente a gente coloca aqui, por exemplo, 0, 1, 2, tá? Mas cada pontinho desse aqui, por exemplo, esse ponto aqui, que é a raiz da equação do segundo grau associado à nossa função do segundo grau, ele seria o nosso x2, tá? Só que x2 é só o valor de x. Esse ponto aqui, na verdade, ele é o x2 e 0. x2 seria a coordenada x e o 0 seria a coordenada y, porque ele não sobe nem desce em relação ao eixo y. Já esse outro pontinho aqui, ele é o ponto x1 e 0. Agora há pouco eu tinha mencionado com vocês que no ponto em que a parábola toca o eixo y, nesse pontinho aqui, nós dizemos, então, que esse valorzinho aqui é o ponto C, não é isso? Só que, na verdade, isso é o ponto 0, porque o eixo x está no 0 aqui, ó, e o y é o ponto C, ele está na altura C. Então, esse é o ponto 0C. E isso aqui eu estou explicando para explicar para vocês que nesse ponto de máximo aqui, no vértice dessa parábola, tá? No vértice, a gente precisa atentar para o seguinte ponto. O vértice, ele possui duas coordenadas. Ele tem a coordenada x, que a gente, para identificar de maneira mais clara, que é o x e o y do vértice da parábola, a gente coloca xv e yv, tá? Como vocês vão identificar na página 9 aqui da Bienal de vocês, xv e o yv. A gente poderia só colocar x e y e já estava tudo certo, tá? Mas a gente coloca dessa forma. Então, vamos lá. Então, partindo do princípio, a gente tem o seguinte.
Bom, como esse ponto ele é um ponto especial, que é o ponto de máximo, ponto de mínimo, e quando a gente vê as aplicações das equações de segundo grau, por exemplo, na contabilidade, na economia, em juros, em qualquer que seja a aplicação que volta-se à equação do segundo grau, o significado do vértice ele é ou o valor máximo, ou então o valor mínimo da função. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp para não ficar barulhando. Bom, então o significado do vértice ele é ou o valor máximo ou o valor mínimo, ou ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Isso é importante por quê? Porque vamos supor que você tenha a função do segundo grau que modele o lucro de uma empresa. Então você vai querer saber qual é o valor do lucro máximo. Como que você vai fazer isso no lucro máximo? Você vai calcular o vértice da função, que é esse pontinho aqui, ó. Então você vai saber o lucro máximo utilizando esse ponto, pois o vértice vai dar o máximo se o A é negativo. Então nesse contexto aqui você vai calcular x vértice, ele é menos B sobre 2A. Esse B e esse A é o mesmo B e o A da função do segundo grau, que é esse daqui, ó, o A e o B. Já para calcular o y vértice, a gente vai usar o menos delta sobre 4A. E o delta é o delta da equação do segundo grau. B ao quadrado menos 4AC. A gente utiliza lá na equação do segundo grau, chamando ela de forma de Bhaskara. Então, a gente usa o mesmo delta aqui também, para o x e para o y vértice. E aí, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte. Então, o lucro máximo usa o vértice. Vamos supor, então, que fosse o contrário. A função que eu tenho modela, por exemplo, indica para mim qual seria os custos da minha empresa. Então, se eu quiser saber o custo mínimo da minha empresa, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o vértice também. A diferença nesses dois contextos é que, geralmente, o lucro ele vai ser uma função com cavidade voltada para baixo. Isso por quê? Porque o lucro ele não é infinito, então ele vai ter um momento em que ele vai ter o ápice e depois ele diminui. Claro que, na prática, as funções são bem complexas, e aí vocês poderiam dar, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma pesquisada nos livros de contabilidade, ou só pesquisar um pouco no Google, vocês vão achar aí algumas informações importantes em relação a isso, mas para deixar claro para vocês. Então aqui, ó, é o vértice. Nesse caso aqui, é o máximo que você vai calcular. Quando você tem com cavidade voltada para baixo, a fórmula é a mesma, o vértice é o mesmo, porém aqui o significado do vértice vai ser de mínimo, tá? Então nós vamos ter o máximo e o mínimo. Geralmente, funções que você precisa calcular o máximo são funções que têm coerência com o máximo. Por exemplo, lucro máximo, produção máxima, ganho máximo. Quando você tem mínimo, você vai ter também funções que são coerentes a esse contexto. Por exemplo, perda mínima, custo mínimo, sei lá, menor produção para você não perder dinheiro. Então, você tem sempre valores que estão associados de maneira concisa. Você não vai ter coisas aleatórias aí sendo associadas. Então, a gente entendeu já a ideia do máximo e do mínimo. Agora, vamos entender a questão do delta da equação do segundo grau. Aqui a gente precisa entender o seguinte. Quando nós temos uma função do segundo grau, como eu comentei com vocês aqui anteriormente, esses dois pontos que aparecem aqui é o x1 e x2 da equação do segundo grau, seja com cavidade voltada para baixo, seja com concavidade voltada para cima, x1 e x2. Quando a gente vai calcular o x1 e x2, não é nada novo. Calcular o x1 e x2, a gente usa a expressão de Bhaskara como a gente está acostumado. Isso aqui é importante, interessante, do ponto de vista de que o delta, como a gente já viu, vocês devem estar cansados de ver isso, né? O delta ele possui 3 sinais diferentes. O delta ele pode ser positivo, negativo, ou então ele pode ser zero. Se o delta é positivo, então a gente diz que a gente já concluiu, né, fazendo vários e vários cálculos, que se o delta é positivo, nós vamos ter 2 raízes, nós vamos ter 2 soluções. E isso faz com que a gente use, então, aqui, ó, forma de Bhaskara, que é essa daqui na página 9.
Se o delta é zero, então, por experiência, a gente calcula aqui, se o delta é zero, a parábola, né, ela vai ser tangente ao nosso eixo x, e aí deixa eu explicar aqui, fazendo o exemplo, um modelinho. Primeiro, vamos pensar assim, ó. Vamos colocar aqui a cor. Imagina que isso aqui é o eixo x, ó. Esse aqui é o eixo x. Vamos fazer dois exemplos. Vamos pensar assim, ó. Delta maior do que zero. Delta maior do que zero, duas soluções de maneira matemática bem simples. De maneira geométrica, duas soluções significa que nós vamos ter ó, x1 e x2, independentemente se é A positivo ou negativo. Então, x1 e x2, aqui com o A positivo e aqui com o A negativo. Tá? Então, delta positivo, duas soluções. Agora vamos pensar no delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, vou escrever aqui, né? Delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, o que vai acontecer? Nós só vamos ter uma raiz, só tem uma solução. Então, nesse contexto aqui, a nossa função ela vai passar somente no único ponto aqui no eixo x, tá? O eixo y aqui nesse contexto aqui ele não importa, pois a gente só está analisando a raiz, tá? Então aqui ó, só vai passar uma única vez, aqui só vai passar uma única vez no eixo x, tá bom? Ou seja, só vai ter o x1, que a gente diz que o x1 e o x2 são iguais. Em matemática, a gente disse, na verdade, que a nossa raiz ela tem multiplicidade algébrica 2, porque seria que ela tivesse duas soluções iguais. E aí, para nós finalizarmos, a terceira situação, que é quando a nossa função tem um delta negativo. O que acontece se o delta é negativo? Olha só. Se o delta é negativo, significa que não tem raiz. Mas não significa dizer que para a função não tenha gráfico, tá? Tem gráfico sim. A única coisa que acontece é o gráfico da função, ela não toca o eixo x. Então, se eu tenho o delta negativo, a minha função não vai ter raiz, consequentemente, então ela não passa pelo eixo x. Isso não significa dizer que ela não tenha gráfico, tá? Que ela não tenha alguma solução. Depende do que você quer. Se você calcular a raiz da função, delta negativo, então ela não tem solução. Mas se você quer calcular alguma coisa referente a algum valor específico, aí você tem que verificar se vai ter como calcular. Geralmente tem como calcular, só não tem como calcular as raízes, tá? E aí vamos ver aqui mais alguma coisa. Então, se vocês verem, é isso aqui o resumo da aula. E aí eu quero fazer um exemplo com vocês aqui em relação ao gráfico, tá? Imagine, por exemplo, que o gráfico da minha função, ó, vamos imaginar que a nossa função seja essa aqui, ó. Tem uma função do segundo grau, por exemplo, x² mais 2x menos 1. Vou colocar assim só para... Não sei se tem solução do segundo grau aqui, enfim. Mas vamos lá. Quando a gente vai montar o gráfico da função, a gente põe alguns pontos importantes. Primeiro, lembre-se que eu comentei com vocês agora há pouco que esse carinha aqui é onde toca o eixo Y, tá? Onde toca o eixo Y. Então, a gente já tem um ponto. O segundo ponto que a gente pode calcular é o x' e x2'. Na verdade, a gente calcula dois pontos. É só calcular primeiro delta, que é b² menos 4ac, ou seja, 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, aqui vai dar 4 mais 4, que vai dar 8. E aí, calculo x1 e x2. Ó. x1, ele vai ser menos... x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? O x, na verdade. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 2, mais ou menos raiz de 8, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. E aí, deixa eu só fazer o cálculo aqui, né? Então, fica, ó, menos 2 mais raiz de 8. Isso aqui vai dar 0,82, dividido para 2.
que vai dar 0,4. Então, o x1 ele vai dar 0,4 aproximadamente. Se eu fizer o x2, né, aqui subtraindo, e divido por 2, o resultado vai dar menos 2,4. Então, x2 menos 2,4. Então, aqui a gente já tem o x1 e x2. Esses dois aqui que a gente vai usar. Nós já temos o valor do y. Agora, a gente falta calcular o x-vértice e o y-vértice, tá? O x-vértice, ele vai ser qual? O menos b sobre a, sobre 2a. Ou seja, menos 2 sobre 2 vezes 1, que vai dar menos 1. E o y-vértice, que é o menos delta sobre 4a. O delta deu 8. Então, vai ficar menos 8 sobre 4 vezes 1, ou seja, menos 2. Então, a gente já tem aqui o x-vértice, o vértice, né? x1, x2, nós temos o valor que toca no eixo y. E aí, vamos pensar assim, ó. Então, fazendo o gráfico aqui, a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Gráfico. Os pontos que eu preciso utilizar é o menos 1 no x, no y, o 0,4 e o menos 2,4 no x, o menos 1 no x e o menos 2 no y. Então, voltando para cá, a gente precisa do menos 1 no y, menos 2 no y, o 0,4 e menos 2,4 no x. Então, aqui, vamos colocar aqui o menos 2,4 e o 0,4 aqui, só para ficar mais ou menos bonitinho. O menos 1 no x, que é o gráfico aqui para a gente, ó. O menos 1 no x-vértice e menos 2 no y. Agora é só ligar os pontos, ó. Primeiro, vamos marcar os pontos aqui importantes. Ó, esse aqui é o x1, o x2, na verdade, esse aqui é o x1. O menos 1 se conecta aqui com esse. E esse pontinho aqui é o menos 1 da nossa função. É só traçar o gráfico da parábola. Pronto. Esse é o gráfico da parábola. Claro, se você usar uma régua bonitinha e você fizer os pontos todos bonitinhos, o gráfico vai ficar bem organizado, bem bonitinho, igual você vê no livro. Do jeito que eu faço aqui usando o mouse, fica meio difícil, né? Mas, se vocês quiserem ver aqui o gráfico dessa função de uma maneira mais simples, ó, só a gente fazer isso aqui, ó. Pega um programa, né? Aí a nossa função é x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função, de maneira bem simples aí para vocês, usando um programinha, para vocês entenderem o gráfico da sua forma real, tá? Lembrando para vocês que o gráfico, ó, ele é infinito, tá? Então, o gráfico aqui eu posso dar zoom, posso recuar o zoom aqui, ele é infinito aqui para cima. Bom, pessoal, essa é a aula. Alguma dúvida? Não, senhor. Então, vou estar mandando para vocês agora as atividades. Não. E até mais, viu? Falou, pessoal. Falou.